bom a gente poder adorar, prestar este culto ao Senhor, né? Alegria a gente poder ter essa oportunidade como igreja do Senhor. Tá aí, o Joãozinho, tá na área de trabalho o PowerPoint, que é o PowerPoint PPT da mensagem de hoje, tá? Tá aí na área de trabalho. Aí você tem que fechar o Olympics para poder aparecer. Senão ele não vai aparecer. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, texto muito conhecido nosso, pregado assim, eu já ouvi N mensagens, milhares de mensagens nesse texto, mas eu acho interessante que tem algumas verdades na palavra que a gente sempre tem que trazer à mente. E mais a gente traga à mente, a gente muitas vezes percebe que as pessoas esquecem esses princípios. Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. Não, você tem que colocar no modo da apresentação. Aí não está colocando o errado aqui, está colocando aquele outro, pegando o outro. Tem que ser o F5 para estender a tela, para poder a outra tela. Atos capítulo 2, versos de 42 a 47. Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Diz assim as Escrituras: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Amém. Que Deus realmente nos conduza nesse tempo que a gente está aqui estudando esse texto da palavra de Deus. A gente tem vivido, não somente agora na pandemia, mas a gente tem vivido nos últimos anos um tempo bastante desafiador, né? Especialmente diante de tanta coisa que ocorre. As mudanças hoje acontecem numa velocidade muito, muito grande, né? Antigamente as coisas aconteciam numa velocidade diferente, hoje as coisas acontecem cada dia com uma velocidade impressionante, né? Como que de um ano para outro, de um período de 2 anos, as coisas assim as mudanças são avassaladoras, né? Eu até, esse dia eu estava conversando sobre a questão da vacina, né? E o pessoal falou, mas fizeram a vacina em 2, 3 anos. Apesar que já estavam pesquisando vacinas de corona, né? Mas eu falei, é a questão da tecnologia, né? Antigamente as coisas quando eram para mudar, demoravam para mudar. Eu me lembro quando lançou o celular aqui no Brasil. Primeiro eles fizeram um cadastro, não sei quantos lembram isso na época da Telesp, fizeram um cadastro para que a gente pudesse fazer um pré-cadastro para ter celular. E eu me recordo muito bem disso, porque ali no estádio da Vila Euclides, quem conhece em São Bernardo do Campo, eu fiz o cadastro e depois a gente pegou uma fila. Irmãos, quem conhece naquela região, a Michelinha de São Bernardo, conhece muito bem a região ali, e eu era pastor lá da Central e morava ali perto. Olha, ali no estádio da Vila Euclides, dava voltas e voltas que subiam, né? Foi uma fila assim a perder de vista. E aí eu consegui o número, mas o aparelho era muito caro, aí eu peguei, como eu já tinha o número, eu vendi
aquele número, né, de celular para o vice-presidente da igreja, Cristiano, que foi meu padrinho, inclusive, de casamento. Vendi para ele aquele número e ele comprou um celular que era um negócio assim enorme, gente. Era um tijolo. Se caísse da estante na cabeça, causava um mal grandioso na gente, né? Hoje, você olha, é impressionante cada vez mais os celulares, o tamanho deles, né? E a velocidade. Eu ganhei do Lucas uma Alexa, né? E aquelas mais que é só, tem um relógio, tem um negocinho assim redondinho. E aí eu entro ali na sala da minha casa, né? Eu entro ali na sala da minha casa no quarto, e eu digo: Alexa, como está o tempo hoje? E ela me responde: o tempo em São Bernardo do Campo está isso, aquilo. Aí ontem eu entrei lá, né? A gente tinha voltado à casa do Lucas, teve um bolinho ali pro Samuel, e eu falei: Alexa, quero acordar amanhã às 7 horas. Aí ela falou: desculpa, não entendi o horário. Aí eu repeti: Alexa, eu quero acordar às 7 horas. Aí ela disse para mim: ok, às 7 horas. Então, veja como as coisas têm mudado, tem tido essa mudança tão rápida. E a igreja também vive nesse, como que eu posso dizer, nesse ambiente, né? As coisas acabam mudando. Quem imagina, hoje, talvez o Walter e a Paula estão assistindo a gente lá na Itália. O Walter, esse dia, no final do ano, pregou, nós colocamos aqui, nós assistimos aqui, e o mundo teve oportunidade de nos assistir. Eu acho, Luan, que está dando uma pequena microfonia, tá? Eu não sei se vocês estão ouvindo. Tá? Tem uma pequena microfonia, tá? Está dando uma pequena microfonia. E tudo vai. E a igreja também está nesse contexto. Além disso, a gente vê que muitas mudanças na sociedade de outras questões a igreja acaba sendo confrontada. Qual deve ser o nosso papel? Como que a gente age diante de tudo isso? Esse texto, eu creio, queridos, Atos capítulo 2, 42 e 47, que é tão conhecido nosso, eu acho que é um texto que constantemente a gente tem que trazer à memória, porque são verdades muito grandes, essas verdades, a respeito de como a igreja, qual é o caminho que a igreja deve percorrer para muitas vezes responder até essas perguntas que o mundo nos dias de hoje fazem, né? Hoje, eu acho que a gente pode olhar para esse cenário incerto e desenhar muitas vezes perspectivas, sonhos a partir daquilo que nós desejamos, não somente para a nossa vida, mas para a igreja enquanto igreja, né? Sonhar é algo que faz bem, é gostoso sonhar, né? É gostoso a gente pensar o que a gente quer, aonde a gente quer chegar na nossa vida, né? Eu, quando tinha meus 15, 16 anos, eu me recordo que eu tinha ouvido um áudio e li, e foi uma época que nas igrejas falavam muito sobre a volta de Jesus Cristo. E tinha um áudio, eu não lembro direito do país, mas dizia que Oslo, notícia de Oslo. Olha, a Marta está lembrando ali, né? Era um áudio que dizia, notícia de Oslo. Está acontecendo e tal, pilotos de avião sumiu, as pessoas sumiram, falando a respeito da volta de Jesus e tal, né? Eu lembro, 15 anos de idade, né? Época que a gente começa a sonhar, namorar, essas coisas. Aí eu falei, ai Deus, será que um dia eu vou casar? Será que quando eu tiver meus 33, 40 anos eu vou estar casado? Né? Eu pensava nisso, eu acho que Cristo vai voltar antes. E eu comecei a sonhar. E hoje eu me vejo com 5 netos, casado, filhos, né? E tanta coisa que eu sonhei, hoje é real. Lógico, algumas coisas eu sonhei e não se tornaram realidades.
Algumas talvez até pela minha incapacidade, ou realmente não fui para frente, e outras coisas não aconteceram, porque realmente não tinham que acontecer mesmo. Mas como é gostoso a gente poder sonhar e pensar um pouquinho a respeito do futuro. Mas é interessante, irmãos, que sonhar é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, como é gostoso, como é importante também a gente não somente sonhar olhando para frente, mas a gente pensar naquilo que ficou para trás. Porque não é só os sonhos que nos movem. Aquilo que já ocorreu também nos move. Quando a gente olha para trás, a gente vê aquilo que a gente fez. E quantas vezes, ao olhar para trás, ao viver o presente, eu me lembro que lá atrás Deus foi fiel. E hoje, ao trazer isso para a memória, me faz caminhar. Então, não é apenas importante sonhar, como é importante olhar para trás, e algumas vezes a gente talvez tenha que olhar um pouquinho mais para trás. E eu acho que é quando a gente vai para esse texto na palavra de Deus. E a gente olha para esse texto de Atos 2, 42 e 47, que mesmo tendo sido escrito lá atrás, tem verdades que não mudam com relação à igreja. E o livro de Atos é exatamente esse livro que nos narra a respeito da história da igreja, nos conta a respeito da igreja que iniciava, nos fala a respeito dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Lucas, especialmente Lucas, a gente disse já quando a gente estava pregando sobre o nascimento de Jesus, e a gente pregou muito o nascimento de Jesus, né? O advento de Jesus, aquelas mensagens que eu preguei, o pastor Moisés pregou, o Nivaldo, a gente usou muito o livro de Lucas, porque Lucas é uma pessoa muito detalhista. A gente tem que lembrar que Lucas era o quê? Um médico. Era médico e era um historiador também. Então, é interessante que Lucas, que é o escritor do livro de Atos, ele também é muito detalhista em coisas muito importantes, e detalhes importantes a respeito da vida da igreja que nascia, a respeito dos discípulos, dos apóstolos, das conversões, das mudanças. E esse texto aqui, exatamente esse relato de Lucas, é algo extremamente importante. Eu queria hoje, queridos, lembrar vocês o básico de ser igreja. Eu não quero pregar nada novo, mas eu quero pregar o básico. Queria meditar um pouquinho. Especialmente nesse tempo em que igrejas têm perdido o seu caminho. Semana eu estava ouvindo um pastor que eu já conhecia, e no curso que eu estou fazendo pós-graduação, foi meu professor numa matéria, e ele é lá de Londrina, pastor Rubens Múzio, é missionário da CEPAL, e ele estava falando a respeito do crescimento da igreja evangélica no Brasil. E ele falou assim, olha, eu queria dizer para vocês, ele falava sobre avivamento, ele falou, olha, quem viveu os anos 80 na igreja, pode entender que naquele tempo realmente houve um prenúncio muito grande de um avivamento, nos anos 80. Né? A igreja, ser evangélico, um pouquinho antes, na sala de aula, se era normalmente o único, na maioria das vezes. E a igreja, então, começou o desafio missionário na década de 80. Aqui a gente tem alguns que eram da primeira igreja e sabe que foi aquela época que o despertar missionário aconteceu, não somente aqui no ABC, né? Mas a nível de Brasil, né? As missões começaram a sair, tudo isso, e ele falava a respeito disso. E ele fala assim, e logo depois teve um crescimento, um tempo depois teve um crescimento grande da igreja. Mas ele falou, olha, a grande questão é que lá nos anos 80 a gente percebia que havia, além de uma busca realmente a Deus, e o início de um crescimento, mas eram pessoas realmente que queriam crescer com qualidade, com conteúdo. E ele falou que depois, o que aconteceu? A igreja deu uma explodida muito grande, mas essa mesma qualidade, esse mesmo ardor missionário, esse mesmo compromisso com o reino começou a sair. E ele falava assim, e hoje pesquisas têm mostrado, porque uma das áreas dele, inclusive na CEPAL, dele é área de estatística, de pesquisa, disso. Hoje, o que tem acontecido? Ainda que a igreja tenha crescido,
esteja crescendo, né, tenha crescido, a Igreja Evangélica no Brasil continue crescendo, o número de pessoas hoje que têm se tornado decepcionadas com a igreja e têm dito não para a religião cresceu muito. E ele falava, eu creio, e tenho conversado com alguns amigos, ele falava que isso tem muito a ver com o quê? A igreja que crescia acabou não dando resposta à sociedade, e a sua mensagem acabou se deturpando tanto no caminho que as pessoas acabaram não entendendo aquilo que a igreja deveria realmente, qual era a sua mensagem. E esse número de pessoas que acabaram se decepcionando hoje tem sido muito grande. Eu acho que olhar para o texto de Atos 2, 42 e 47, nos faz reafirmar e fortalecer o nosso compromisso de ser igreja que vive o reino de Deus no mundo. Esse é o grande desafio que a gente tem para a igreja nos dias de hoje. É uma igreja que vive o reino de Deus no mundo. Uma igreja que vai e que faz diferença na sociedade. E a sociedade, queridos, por incrível que pareça, espera isso. E o Rubens dizia, talvez seja por isso que o número de pessoas incrédulas, e até hoje que se dizem ateus, tem crescido muito, porque ele questiona, talvez a igreja nesse crescimento, ela esqueceu a sua mensagem, que é a mensagem do reino de Deus, e as pessoas não viram na igreja essa resposta para seus questionamentos de coração. Eu queria que nessa manhã a gente pensasse um pouquinho aqui exatamente em Atos 2, 42 e 47. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que eles eram uma comunidade que se dedica aos ensinos dos apóstolos, uma comunidade que se dedica aos ensinos dos apóstolos. O texto começa dizendo, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, desse texto da palavra de Deus. Isso é, uma igreja que tomava como base da sua vida os ensinos de Cristo Jesus e os apóstolos como base para a sua caminhada na vida cristã. Sabe, irmãos, uma igreja que quer ser relevante nos dias de hoje, uma igreja que quer viver o reino de Deus, tem que ser uma igreja que tem como base as Escrituras, a palavra de Deus. A nossa regra de fé e prática, o nosso compromisso é com a palavra de Deus. É esse o grande compromisso. Uma coisa, queridos, que a gente mais luta para querer ter é a liberdade, não é verdade? A liberdade de caminhar, de viver livre. Mas, em certo sentido, queridos, enquanto igreja, enquanto servo de Deus, a gente tem que entender que em algumas coisas da nossa vida, por mais que a gente sonhe ter liberdade, quando a gente passa a se relacionar com Deus, essa liberdade, ela é uma meia liberdade, na verdade. Nós somos livres no sentido de vivemos para Cristo, mas a gente está debaixo da orientação e dos ensinos do Senhor. Significa dizer o quê? Significa que a nossa vida passa a ser balizada em uma ética diferente do que o padrão das pessoas. O meu viver, ainda que eu tenha em Cristo eu tenha liberdade de viver, mas essa minha liberdade de viver, ela tem como baliza o quê? A ética. Então, como servo do Senhor. É isso que vai balizar a minha vida. Então, como cristãos, servos de Cristo Jesus, que vivemos nessa sociedade, a gente tem que entender o quê? Que a ética cristã, o compromisso com a palavra de Deus e compromisso com o Senhor é o que vai acima de qualquer coisa, de qualquer outro compromisso. Tá? E é por isso que nesse texto, logo a primeira parte, que eu acho muito interessante, que Lucas ele coloca que aquela era uma comunidade que se dedicava ao ensino da palavra de Deus.
Quando a gente pensa nisso, que eles se reuniam em torno da doutrina dos apóstolos, significa que eles ofereciam a vida deles, para que a vida deles fosse moldada pela palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai nortear o nosso caminhar e a nossa vida. Ela tem que ser isso. Eu não estou com isso dizendo que a gente acha algumas vezes, quando a gente pensa em palavra de Deus, a gente pensa em sim e não, né? Posso e não posso fazer. Não é isso. Mas é que os princípios da palavra de Deus que devem reger a nossa vida. Né? A minha vida enquanto professor, enquanto jornalista, enquanto diretor de empresa, enquanto pastor, enquanto diretor de escola, professor, enquanto dona de casa, enquanto farmacêutica, né? Enquanto trabalhando lá no prédio, cuidando da portaria, zelador do prédio, não importa qual seja a nossa profissão, mas a palavra de Deus tem que ser baliza para as nossas atitudes. Isso é muito mais do que sim e não, né? É muito mais do que eu posso e não posso, porque algumas vezes a gente pensa que a palavra de Deus ela deve ser usada apenas nesse sentido, né? Isso é pecado, isso não é pecado, não é. É muito mais do que isso. Um compromisso da palavra de Deus significa o quê? Que a minha vida e as minhas atitudes, nos meus relacionamentos, nas decisões que eu tomo, ela tem como baliza a palavra de Deus. E eu busco nessa palavra o quê? A orientação para que eu viva uma vida reta e correta. Para que este mundo possa enxergar. E é interessante que esse é o princípio aqui por trás do que aquela igreja buscava, aquela igreja que estava nascendo e que crescia, ela buscava exatamente isso. Sabe? Era buscar viver e crescer na palavra de Deus. E é interessante isso, porque isso nos leva a pensar, o que faz a gente vir à igreja? Qual é o motivo que a gente vem aqui se reunir? Qual é o motivo que você está aí na internet, você parou agora para assistir esse culto? Um dos motivos deve ser esse, aprender e crescer em conhecer mais da palavra de Deus. Sabe, irmãos, isso tem sido tão perdido, e eu vejo isso, o tempo de hoje é tão perdido aqui, a gente vê as pessoas, tem gente hoje que muda de igreja quase como muda de roupa. Ela não gostou, o culto não foi aquele espetáculo para ela, e esse culto está muito frio, esse dia até a Lidinha falou isso aqui. E aí ela já falou, aquela igreja, o negócio é sério, viu? Lá desce fogo e olha, até brasa aparece. Aí a gente vai para lá, aquela cor, aquilo outro. Quer dizer, as pessoas mudam de igreja porque acabam, a perspectiva e o que impulsiona as pessoas estarem na igreja não é um compromisso de querer aprender mais a palavra de Deus, mas é apenas sentir alguma coisa. Ou um lugar que responda para ela, que afague o coração dela. E quando a gente olha, a base daquela igreja ali em Atos era o quê? Era a palavra do Senhor. Por isso, queridos, experiência com a palavra não é apenas uma coisa mística e sensorial, que leva a gente para um lugar que ouvimos a palavra, que nos leva a chorar, ainda que isso aconteça. Eu já muitas vezes, ouvindo uma mensagem, eu chorei. Eu senti no coração realmente o Espírito Santo falando. Mas não é só isso, é muito mais do que isso. Tá? Vir aqui é muito mais do que isso. É querer crescer no conhecimento, realmente crescer no conhecimento da palavra de Deus, para que essa palavra de Deus não seja apenas conteúdo, mas que essa palavra de Deus seja vida na nossa vida. Vida na nossa vida é o desafio da palavra de Deus para nós. Por isso que quando a gente vê referência a respeito da palavra, diz que a palavra é viva e eficaz. Por quê? Porque ela tem de nortear a nossa vida. É muito mais do que conteúdo. Conteúdo é aquilo que eu recebo, guardo e deixo guardado aqui na minha cabecinha,
num espacinho, e quando eu preciso eu vou lá e puxo aquele conteúdo. É muito mais que isso. A palavra de Deus é algo que tem que ser vivido. Aquilo que a gente ouve aqui, aquilo que a gente estuda nos grupos pequenos, na IBD, tudo isso tem que ser alguma coisa que a gente pratique no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso relacionamento com a família, no nosso relacionamento no trabalho, na escola, em qualquer lugar, ela tem que ser prática para as nossas vidas. E é por isso que aquela igreja em Atos, aquela igreja que iniciava, ela foi uma igreja que cresceu, não somente em números, mas cresceu na graça do Senhor, porque ela tinha compromisso com a palavra de Deus. Sabe, queridos, a minha oração para a minha vida, a minha oração para a IBA, a minha oração para a tua vida, querido, que está aí na internet assistindo esse culto, é que nós temos que ser uma comunidade moldada pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus realmente molde, que a gente tenha cara e cheiro de palavra de Deus. Que a gente tenha cara e cheiro da palavra de Deus, para que as pessoas passarem perto da gente, eles possam realmente olhar e falar, puxa, aquele grupo se reúne naquele lugar, é um grupo que vive a palavra, que não somente tem conteúdo, mas que vivem essa palavra, que a palavra faz efeito na vida deles. Uma comunidade que caminha sendo moldada pela palavra de Deus. Segunda coisa, queridos, que eu quero destacar nesse texto, é que aquela era uma comunidade de partilhar da vida em comunhão. Partilhar a vida em comunhão. Era outra especificidade daquela. A comunhão ao partir do pão e as orações. Sabe, queridos, igreja é uma comunidade que partilha vida, que divide vida. Igreja é aquela que tem um compromisso com a palavra e que a palavra de Deus se torna a vida para ela, mas a igreja também é uma comunidade que compartilha a vida. Porque a igreja, queridos, não é encontro de pessoas apenas. Não é encontro de pessoas apenas que resolvem vir aqui no domingo. É muito mais do que isso. Igreja é uma comunidade de gente que acredita no Senhor e traz para a sua vida, juntas, o desafio de viver e ser igreja. Isso é um desafio, não é fácil. Não é fácil isso de partilhar da comunhão com o outro. Até porque nós somos pessoas diferentes. E eu acho que a maioria aqui, eu acho que não é novidade. Com exceção dos dois menores aqui, que não são casados, e a Lídia, o restante aqui que são casados, sabem muito bem que quando a gente casa, como é desafiador partilhar a vida com a esposa ou com o esposo. Né? Que desafio que é. Mas, independente se é casado ou não, a gente que vive na comunidade, com família é outro desafio, não é fácil, porque cada um tem seu jeito de ser, o pensamento de ser, as ideias de ser. Por isso, queridos, partilhar vida, ser uma comunidade que partilha a vida é um desafio. Mas a gente crê, queridos, por causa do Espírito Santo de Deus, por causa daquele que habita em nossos corações, aquele que é o selo, que marca a autenticidade do nosso relacionamento, da nossa comunhão com Deus, que sopra e derrama sobre nós, nós podemos partilhar a vida em uma medida que nós podemos nos abençoar mutuamente. Porque sabe, queridos, a igreja, é interessante igreja, porque a igreja é o local onde nós podemos aprender desde a infância. Eu olho para as criancinhas da igreja, quando elas saem lá da aula delas, do culto delas, é impressionante. Eu não sei se os pais perguntam para as crianças, ou você que tem... Pergunta para as crianças, ou mesmo quem hoje já o filho tão grande, se lembrarem um pouquinho quando era na infância. O dia que a Bela vai para casa, quando ela sai daqui, né, Regina? Ela vai no carro contando já o que ela aprendeu aqui na igreja, no culto.
Ela vai contando. A Maria Flor, que veio poucas vezes aqui, ela fala que essa é a igreja dela. Igreja é esse lugar, queridos, que a pessoa vem quando criança e vai aprender a isso, a compartilhar a vida. E vai crescendo e vai aprendendo a compartilhar a vida. Então, quer dizer, igreja é esse lugar exatamente onde a gente partilha mutuamente, apesar das nossas diferenças. Vou dizer, é um desafio? Mas a igreja é esse lugar. Sabe, queridos, uma das tristezas é achar e viver pensando em ser igreja, onde o grupo de pessoas se reúne em um lugar, onde que a gente acomoda as pessoas e se restringe a isso. Isso é muito triste. Igreja realmente é compartilhar vidas. Evidente, irmãos, nós temos aqui, algumas pessoas são mais íntimas, eu não estou falando aqui de intimidade. Intimidade é outra coisa. Partilhar vidas é para todos aqui. Intimidade é outra coisa. Você pode ter na igreja, né, pessoa ser mais íntima, é outra, não tem isso, não tem a ver com partilhar. É aquela pessoa que você se tornou mais íntimo, gasta fora da igreja, né, das nossas reuniões, seja aqui ou os grupos pequenos, a gente tem mais tempo para conversar, né? E essa intimidade acontece por vários motivos. Essa intimidade, ela acontece algumas vezes, talvez pelo time que o outro torce, pelo gosto que ele tem, se moram perto, não moram perto, se é mulher, se é homem, não é verdade? Tem um monte de questões que envolvem intimidade, você ser mais íntimo com alguém. Mas partilhar a vida é desafio para todos com relação ao reino do Senhor. Porque, queridos, igreja não é teatro, não é cinema. Isso é bom. Mas quando você vai no teatro, no cinema, qual é o objetivo de você ir no teatro e cinema? Qual é? Assistir o filme, assistir a peça. Você não vai lá para a pessoa que está do teu lado, sentada do lado, você diz, ei, qual é o teu nome? Você mora onde? Vamos nos conhecer? Não, você pode até, né, acaba conhecendo, que é solteiro, até vai tentar, de repente, uma paquera e coisa assim. Mas não é. Igreja já é diferente. A igreja, queridos, é esse espaço onde a gente aprende a enxergar o outro. Ainda que muitas vezes a nossa forma litúrgica, né, não proporcione tudo isso, essas oportunidades, né, que é essa forma litúrgica de domingo, mas como foi gostoso em dezembro a gente estar lá fazendo um churrasquinho, não foi? Né? A gente está lá, eu vi que os irmãos devoraram a farofa da minha esposa que ela fez lá, teve gente que falou, farofa de arroz com, né? A Ângela foi uma delas, né? Regina, eu vi ela lá, passa a receita para mim, né? Como foi gostoso. A berinjela dela, da Michelinha. Irmãos, como é gostoso, né? Nos grupos pequenos que a gente tem, como é menos pessoas, a gente acaba tendo esse momento de compartilhar na sexta-feira de oração, que a gente encontra com o pessoal aí da Itália, de Portugal. A gente tem um momento, né? A Verinha, quem conhece ela por Verinha, ela estaria hoje com a gente aqui. Mas como ela teve contato com uma pessoa de Covid e ela vai viajar de volta para a Itália agora, fazer o exame, ela está numa quarentena para não correr o risco de pegar Covid, porque senão ela não vai conseguir voltar para a Itália. Então, a igreja tem que ser esse lugar. É esse lugar que a gente pode partilhar a vida. E sabe, queridos, a gente só cresce se a gente partilha a vida. Se a gente se torna aquela pessoa solitária, fechada, num canto, a gente não vai crescer. A gente não cresce quando a gente vive isolado de um lado para o outro. Terceira coisa, queridos, eu queria que a gente pudesse ver isso. É sensível à ação e direção do Espírito Santo de Deus. Aquela igreja era sensível, aquela igreja que nascia já como marca essa sensibilidade. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Pode parecer que há
há um contraponto entre esse item, o primeiro e o segundo, e parece, a princípio, que está esse contraponto mesmo, porque o primeiro mostra que eles partilhavam vida, que viviam em sociedade, e nesse segundo momento que havia temor e eles se maravilhavam. Mas, na verdade, o que a gente percebe aqui, que essa igreja, que ao mesmo tempo partilhava vida uns com os outros, era uma igreja que estava aberta e sensível à voz do Espírito Santo de Deus para saber para onde que eles tinham que caminhar, para onde eles tinham que ir adiante. Isso é, eles eram uma comunidade disposta a servir, isso é, partilhar, mas era uma comunidade também que estava disposta, que estava aberta a sentir e experimentar. Era uma comunidade que se doava um para o outro, mas era uma comunidade também que estava disposta a sentir, experimentar a ação de Deus na vida deles. Sabe, queridos, a igreja de Jesus Cristo, ela se move pelo mundo, e a igreja de Jesus Cristo caminha neste mundo, não somente servindo, mas a igreja também caminha como uma comunidade carismática, uma comunidade que realmente ouve e experimenta a ação do Espírito Santo de Deus. Se por um lado, queridos, é importante a gente fazer um esforço para trabalhar, para arregaçar as mangas, para partilhar a vida, para estar junto, é importante também que a gente esteja pronto a experimentar a ação do Espírito Santo de Deus e a condução do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A experimentar os milagres do Senhor em nossas vidas. Porque, sabe, tem gente que está pronta a servir. A gente diz aí, uma linguagem que a gente diz aí, ó, esse daí é pau para toda a obra. Mas muitas vezes o coração dele é insensível. Então, queridos, a gente tem que estar pronto para servir, para partilhar a vida, mas a gente tem que ter um coração sensível à ação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Sensível ao agir de Deus, à vontade de Deus, ao agir do Espírito Santo sobre nós. A igreja é a comunidade que tem consciência que Deus habita em nós através do seu Espírito. E é isso que nos possibilita ver o mundo de outra perspectiva. Porque se eu enxergar o mundo com os meus olhos apenas, eu não vou conseguir entender. Como que eu vou poder fazer diferença ali? Mas quando eu olho para o mundo, através das lentes, da ação do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu vou enxergar além do que o caos. Eu vou enxergar além do ódio. Eu vou enxergar além da maldade. Porque é interessante isso, né? Eu sempre ouço pessoas dizerem assim, eu não gosto de assistir jornal, porque jornal só tem notícia ruim. Né? Só tem notícia ruim. Eu não posso ver, eu não gosto de ver isso, porque no mundo a gente só vê coisa ruim. Agora eu queria parar um pouquinho e pensar, quando Deus olha para o mundo? Como que Deus olha para o mundo? O que você acha? Ele diz assim, não vou olhar para o mundo hoje, porque só tem coisa ruim lá. Deus enxerga o mal. Mas quando ele enxerga o mal, ele vê a possibilidade que a graça dele seja derramada no meio dessas pessoas. Ele enxerga que o mal é o terreno fértil para que a graça do Senhor possa abundar. Eu acho que quando a gente olha para o mundo, irmãos, a gente, ao olhar com o olhar do Espírito Santo de Deus, a gente vai olhar isso. Não que o mal não exista, mas que o mal, aquele lugar, aquela coisa que está acontecendo, é uma oportunidade para a graça de Deus reinar. É uma oportunidade para que a graça de Deus germine algo diferente. Quando olha um casal que está vivendo conflitos,
Se eu olhar só os conflitos desse casal, eu vou desistir. Se eu olhar para um jovem que está vivendo uma vida terrível, se eu olhar só para isso, eu vou desistir. Com os meus olhos. Mas quando eu olho pela ação do Espírito Santo de Deus, eu enxergo naquele casal um problema muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo uma possibilidade infinita de que o Senhor Jesus pode mudar, porque o Deus que habita no meu coração, através do Espírito Santo de Deus, é esse que pode mudar a história daquelas pessoas. Sabe, queridos, a igreja ela não pode ser apenas uma comunidade racional, que se dedica apenas ao texto. Mas ela também, além de se dedicar à palavra, de aprender e crescer na palavra de Deus, além de ser essa comunidade social que a gente compartilha a vida, a gente tem que ser uma comunidade que se rende ao poder de Deus e reconhece o poder de Deus. Eu me recordo de uma canção, eu me recordo muito de canção, os irmãos já perceberam, né? Não é que eu sou saudosista, é que tem canções que marcam a nossa história e a nossa vida. Alguém lembra dessa canção que a gente cantava? Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus, né? Aí depois eu lembro que, não lembro toda a letra, mas ele dizia, doce presença, presença santa. Essa semana eu estava tendo meu devocional, eu gosto de levantar cedo, e eu estava tendo meu devocional. E aí, acabou a devocional e eu comecei a cantar pela casa. Aí a Regina falou, Marco, o que está acontecendo? Está cantando aí? Eu falei, não, hoje eu estou tão feliz. Olha, a devocional foi um tempo tão especial para a minha vida. Eu acabei o tempo devocional, eu estava assim, sabe quando você... Sabe, Moisés, quando você sente, parece que você está assim num segundo céu, no primeiro céu, não sei. Parece que eu estava nas nuvens. O filósofo Nietzsche disse algo interessante. Eu só poderia crer em um Deus que soubesse dançar. Eu só poderia crer num Deus que soubesse dançar. Sabe que diz isso é verdade. Quantas vezes, em momentos devocionais, orando, falando com Deus, ou no culto, você cultuando aqui a Deus com os irmãos, você sentiu como que Deus estivesse pegando você para dançar e dançasse com você? Eu não sou esse pé de valsa, não, tá? Eu danço muito pouco, tá? Dou minhas reboladinhas, tal, essas coisas. Mas um dia desse até eu falei para a Regina, vamos entrar numa dessa de dança, a gente está com vontade. Porque de vez em quando eu vejo esse filme, né, de dança, tal, a gente, não é verdade? Dança não é um negócio que parece leveza, um negócio assim. Não, gente, quando você... não há momentos na sua vida, nesse momento devocional, essa semana foi isso que aconteceu, sabe, Regina? Depois eu estava orando, tinha feito o meu devocional. Oi? Não. E aí eu comecei a ouvir alguns cantos. Gente, eu me senti tão leve. Você já sentiu assim? Não parece esse negócio de dança? Parece que Deus pega você e leva para dançar uma valsa. Porque parece que você está em outro lugar. E você começa a sentir aquela ação de Deus na tua vida, no teu coração. Tremendo. Sabe, igreja, sabe, meu irmão, ser igreja é isso também. É a marca daquela igreja. É ser sensível à voz do Espírito Santo. Não estou aqui. Alguém vai falar, pastor Batista está virando. Não tem nada a ver com peteca aí, meu irmão. Tem a ver de relacionar, de realmente tempo com Deus de qualidade, né? Adoração, sentir a presença de Deus, ver a ação do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Eu confesso, olha, naquele dia de manhã, eu falei, Senhor, que beleza. E eu pedi a Deus mesmo. Ontem eu estava orando e falei, Senhor, eu quero viver uma segunda-feira. E foi numa segunda-feira, né, Regina? Que hora que segunda-feira normalmente é dia difícil. E foi numa segunda-feira, eu falei, Senhor, eu queria que todas as minhas
terça, quarta, quinta, sexta, sábado, fosse um tempo tão gostoso e tão especial, que o Senhor me convidasse para dançar. E eu disse isso porque eu já estava preparando o sermão, e eu disse, Senhor, eu queria que o Senhor me convidasse todo dia para dançar. A dança da ação do Senhor sobre a minha vida, nesse tempo gostoso de aprender com o Senhor. Aquela comunidade também, aqueles quarto e penúltimo, acabou aí, que entrou no modo, era uma igreja, era uma comunidade, o quê? Generosa. Todos os dias continuavam no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Essa é uma parte que alguns talvez gostariam de tirar do texto, né? Porque esse negócio de compartilhar, pão, compartilhar casa, vender casa e dar para o outro, não é a minha praia. Né? Primeiro, queridos, a gente tem que entender que aqui não está falando nada de um modelo político-econômico. O tema aqui, essa parte que eu quero destacar, e o texto destaca, é que muito mais do que a questão de vender, comprar pão, isso é o princípio do quê? O princípio da generosidade, isso é ser generoso. Era uma igreja que é generosa. E aqui não vai nenhum orgulho com relação à IBA, mas é uma alegria santa. É ver que a nossa igreja é uma igreja generosa. Louvado seja o Senhor por isso. Nós lançamos os desafios das cestas, né, Michele? Está ali a Michele concordando comigo. Eu achei, Michele, sinceridade, que seria difícil. Irmãos, em uma semana, a gente passou o número de cestas. E somos uma comunidade pequena. Isso é obra do quê? É generosidade, irmãos. Isso é característica que a igreja tem que ter. A igreja tem que ser generosa. Em tudo. Generosa para com os de fora, para com os outros. Generosa na contribuição dos nossos dízimos e ofertas. Isso é generosidade, irmãos. Nós não damos o dízimo porque somos obrigados a dar o dízimo. Isso é generosidade, é realmente um coração que é generoso, ele está aberto a contribuir. E saber que Deus vai dar de volta aquilo que a gente foi generoso. Porque a gente não dá por obrigação, a gente dá por amor. E é esse mesmo amor que eu sempre gosto de pensar nessa figura, a respeito de generosidade e da ação de Deus na nossa vida. É assim, a gente ora a Deus, fala, Senhor, me permita que eu possa ser generoso. E aí a gente irá contribuir. É aquela pessoa que recebeu lá a cesta, no Parque Vila São Jorge, né? Ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer assim, Deus, obrigado por aqueles que contribuíram e que deram essa cesta. Aí Deus vai ouvir aquela oração e vai dizer, opa, eu vou abençoar o João, a Iba, não porque eles deram, mas porque aquela pessoa agradeceu a Deus pelaquilo que recebeu. E Deus vai abençoar novamente você e a Iba, para que ela possa continuar a ser generosa. Não é uma troca com Deus, não é porque a gente dá que a gente recebe algo em troca. Não, é porque alguém foi abençoado. Fruto do que? Da nossa generosidade, e essa pessoa agradece a Deus, e o coração de Deus se alegra, né, em ver alguém sendo abençoado e ouvindo essa pessoa pedindo a bênção sobre nós. É por isso que o Senhor abençoou. E era uma marca muito grande dessa igreja, aqui no livro de Atos. Era uma igreja generosa. A gente pode partilhar de quem nós somos, a gente pode partilhar do nosso tempo, a gente pode partilhar do nosso abraço, a gente pode partilhar da nossa escuta. Quantas oportunidades a gente tem. A igreja não é apenas uma comunidade que partilha o que é, mas a igreja também é uma comunidade que partilha o que tem. Louvado seja o Senhor por isso. Em último lugar, o verso 5, o ponto 5, é uma comunidade que impacta os que estão
ao seu redor. O texto diz assim: louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo. Tremendo isso. Tremendo. Caindo na graça de todo o povo. Eu acho que esse é se eu fosse resumir o sonho que eu tenho para a nossa igreja, é esse. Não que os outros todos não são importantes, mas se a gente cair na graça do povo, significa que a gente está vivendo tudo antes. Deu para entender? Porque se a gente cair na graça das pessoas aí fora, significa que a gente está sendo uma igreja que tem um compromisso com a palavra, significa que a gente é uma igreja que partilha a vida, que quando alguém entra aqui, ela sabe que vai poder ter um abraço, ela sabe que vai poder ter um ombro para chorar, ela sabe que vai ter um ouvido para escutar o que ela está vivendo. É uma igreja que é generosa, é uma igreja que vive na ação, sobre a ação do Espírito Santo de Deus. Se ela vive lá, em quinto lugar, isso, as outras coisas já fazem parte do dia a dia dessa igreja. É importante, querido, a gente lembrar qual é o contexto que essa igreja ali em Atos vivia. Alguém lembra? Qual era o contexto? Isso, perseguição. Perseguição. É interessante que, aos olhos da liderança política, a igreja era perseguida. É interessante isso. Mas aos olhos do povo, era uma igreja que caía na graça do povo. Contraste, né? Se eu pensar um pouquinho até o que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, as pessoas, muitas vezes a igreja ela quer cair na graça dos políticos e acaba não caindo na graça do povo. Isso eu gosto da Igreja Batista, porque é uma igreja que tem como princípio dela a separação entre igreja e Estado. Porque nós batistas entendemos que a gente não tem que cair na graça do Estado, a gente tem que cair na graça do povo. E aquela igreja vivia esse contexto de perseguição. Ela é perseguida pelos governantes, né? A gente tem que lembrar que o líder da igreja tinha morrido. Quem era? Jesus. Ele foi morto, condenado. Pilatos lavou as mãos. E essa igreja, que o seu líder máximo havia morrido, que sofria perseguição, é extraordinário isso, queridos. Era a igreja que caía na graça do povo. Por quê? Porque era uma igreja que vivia tudo aquilo que a gente viu aqui. Eu fico me perguntando, às vezes, para a gente estar caminhando para encerrar, que tipo de vida nós devemos viver para que o nosso bairro aqui caia na graça da gente? Que tipo de vida as pessoas que estão ao nosso redor? Que tipo de vida a gente tem que viver para que eles olhem para a Iba e saibam que, olhem para a Iba e dizem, puxa vida, essa igreja faz falta quando não está aí. Essa igreja causa diferença na minha vida. Eu acho, queridos, que cair na graça, na simpatia do povo, passa por construir um projeto de comunidade que passa a responder essa nossa pergunta. Isso é, quero, em outras palavras, passem a gente construir um projeto para viver no meio dessa comunidade e alcançar essa comunidade. Se a gente não entender que a gente está inserido num lugar, Deus nos colocou aqui nessa região, a gente sai daqui, sai dali, mas a gente fica sempre por aqui. Se a gente não entender que a gente tem que fazer um projeto para se envolver com essa comunidade, se isso vai passar, irmãos, a gente tem que alugar um local no meio da comunidade, no meio desse bairro? Não sei. De repente a gente pode continuar aqui e a gente possa ter projetos, né, que se envolvam na comunidade, que chegue para eles. Não sei, a maneira que isso vai funcionar, eu não sei, confesso, eu tenho orado a Deus.
Talvez realmente passe para um futuro a gente ter que alugar uma casa, um local no meio desse bairro e assim ter mais proximidade, não sei. Uma coisa eu sei, que se a gente quer ser uma igreja que cai na graça do povo, a gente tem que ter projetos, ter alvos que alcancem essa comunidade, que se envolvam nessa comunidade. Porque senão sempre a gente vai ser a igreja que está aqui e o bairro e a comunidade está lá distante. Porque eu sou muito sincero, irmãos, eu quero ser muito sincero para os irmãos nessa manhã, porque eu tenho orado muito a Deus por isso. Eu não sonho que a nossa igreja cresça por absorção de crentes de outras igrejas. Eu não sonho, isso é, né? Igreja que cresce trazendo outros crentes de outra igreja. Não, eu não sonho com isso. Né? Porque hoje a moda é essa, né? Você trazer, e a sua igreja montou uma nova igreja, e aí, como que é? Não, é o pessoal que saiu da igreja tal, aí veio para cá, e mais gente para cá, é porque agora a gente tem uma banda boa, e a banda boa traz gente. É porque a gente tem isso. Não. Que a gente seja uma igreja que cresça, e realmente o crescimento faz parte, eu acho que é importante, mas que cresça com gente nova, convertida. Pode vir um outro de outra igreja, amém por isso. Mas a gente quer crescer, pelo menos eu sonho por isso, em ver vidas convertidas, que convertam aqui, que sejam batizadas aqui, que conheçam o amor e a graça de Cristo Jesus através da nossa igreja. A gente está cheio de gente nesse mundo, precisa conhecer Jesus ainda. Sabe? E essa comunidade que cai na graça realmente é isso. Por isso, queridos, nós temos que trabalhar para cair na graça, na simpatia do povo. Eu termino, queria pedir que o Joãozinho colocasse o último slide, que diz assim, por causa disto, tem um último aí, depois do quinto tem um, não tem? E o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Porque a igreja era uma igreja que tinha um coração generoso, porque era uma igreja que compartilhava, era comprometida com a palavra, porque era uma igreja que partilhava a vida, porque era uma igreja que era cheia de carisma, porque era uma igreja que impactava ao seu redor. Por tudo isso, o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Gente conhecia Jesus e se salvava, porque aquela igreja era uma igreja generosa, comprometida com a palavra, era a igreja que permitia a ação do Espírito Santo de Deus, é a igreja que partilhava a vida. A minha oração, queridos, que a gente busque ser isso, a começar na vida de cada um de nós, e se estenda no meio da nossa igreja. Porque talvez a gente fale, será que a gente pode chegar lá? Eu creio que a gente pode, porque é Deus que é o Senhor da igreja. Essa igreja lá de Atos, que nascia ali em Atos, fruto dessa igreja é a igreja que está espalhada pelo mundo hoje todo. Porque eles entenderam que partilhar a vida é o que Deus espera. Compromisso com a palavra é o que Deus espera. Uma igreja generosa é isso que Deus deseja. Uma igreja que permite que o Espírito Santo de Deus haja com poder na vida dela, é isso que o Senhor deseja. Porque o acrescentar, eu sempre falo isso, não cabe a nós, cabe a Deus. É interessante o texto. A igreja vivia aquilo. E Deus acrescentava. Se amanhã, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente vai ter 1000 membros, não estou preocupado com o número. Porque eu sei que o Senhor vai acrescentar aqueles que hão de ser salvos. A nossa preocupação tem que ser em viver aquelas características. O acrescentar
O resultado de tudo isso, no que diz respeito a números, porque uma igreja que não cresce também, ela é doente, cabe ao Senhor. Ele vai acrescentar 1, 2, 3, 10, 5, 20, 1000. Aí é com Deus. A matemática é de Deus. A fidelidade é nossa. O compromisso com Ele é nosso. Que Deus realmente nos abençoe. Pai querido, eu quero te louvar e quero te agradecer pela tua palavra, porque ela é viva. Quero te agradecer porque é um texto que a gente já ouviu tantas vezes, ele tem tanta verdade. E me ensinou tanto nessa semana e hoje pela manhã, Senhor. Pai, eu queria te pedir que o Senhor começasse na minha vida um compromisso mais e mais com a tua palavra. Que eu possa realmente devorar cada dia mais a tua palavra, não para que eu tenha conteúdo, mas que eu tenha vida. Que o Senhor derrube todas as barreiras que possam existir em mim, para que eu partilhe mais minha vida com o outro aqui nessa igreja, Pai querido. Pai amado, que o Senhor comece na minha vida, que eu seja mais generoso. Pai amado, que eu possa abrir meu coração e ser mais sensível a ouvir a Tua voz, o Teu Espírito Santo, a experimentar o convite do Senhor a uma devocional com mais qualidade, a ter mais tempo de qualidade orando, buscando ao Senhor, e consequentemente experimentando os milagres do Senhor. Pai amado, que possamos ser uma igreja, Pai amado, que caia na graça do povo e que na minha vida possa ser isso, que as pessoas possam olhar para a minha vida e tenham desejo de conhecer o Cristo que habita em mim. Porque eu sei, Pai querido, que aqueles que vão, através do meu testemunho, através do testemunho dessa igreja, se converter, isso é obra do Senhor. É o Senhor que toca corações, é o Senhor que leva o homem ao arrependimento. E eu quero apenas ser um instrumento nas tuas mãos. E a minha oração é que essa igreja seja apenas um instrumento, mas seja fiel aos compromissos com o teu reino, com a tua palavra, para que isso possa acontecer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe. Joãozinho, não esquece lá entrar no outro computador, no YouTube, e parar a transmissão. Deus nos abençoe, você que está aí na internet. Amém.